Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Nesse vídeo, nós vamos continuar essa pequena série de vídeos sobre termodinâmica e estatística para engenheiros metalúrgicos e de materiais. Vamos falar de funções de estado e a função de partição. Vamos falar de resultados anteriores, definição probabilística de entropia, nós vamos repetir, tudo bem? E funções de estado e função de partição. Note que nessa aula nós vamos tratar da distribuição de energia dos sistemas e não das partículas que compõem o sistema. Essa é uma confusão que eu acho que é feita, pelo menos eu fazia essa confusão muito quando eu começava a ler os livros, eu não entendia o que era sistema, o que é partícula. Talvez vocês entendam isso melhor. Mas nós vamos ver na próxima aula, no próximo vídeo, a distribuição, como é a relação entre a distribuição, a função de partição das partículas se relaciona com a função de partição do sistema. Os resultados anteriores são a energia, né, que nós já vimos, a função de partição propriamente dita, que é somatório de todas as energias do sistema, tá certo? Todas as energias, claro, todas as energias que contêm um sistema, né? E a probabilidade de PI, que é elevado a menos I kT. Bem, vamos novamente colocar a definição probabilística da entropia. Nós vamos precisar aqui. E a probabilidade, onde PI é a probabilidade de eu ter NI sistemas no nível de energia EI, para ficar bem claro isso, tá certo? Nós estamos vendo por enquanto o canônico, mas isso na verdade é outra história. Eu sugiro que vocês provem isso, essa é uma boa dica para o que vem depois. Primeiro nós vamos derivar a conhecida equação é igual a TS menos PDV, para a gente relacionar essa equação com a termodinâmica estatística. Então nós temos que PI é I, temos que PI é isso daqui, né? E se a gente reorganizar isso aqui, nós temos que I vai dar isso aqui, tá certo? Isso vem disso. E se a gente derivar I, a gente tem que isso daqui vai ser I dPI, PI dI. Então nós podemos substituir isso aqui. dI, nós sabemos, a gente vê a diferencial total da energia interna em relação ao volume e o número de átomos, no caso, o número de moles, se vocês preferirem, mas em termodinâmica estatística, em geral, a gente usa número de átomos. Transformar isso para coisas que a gente está mais familiarizado não é nenhum problema, claro. Vamos supor que esse sistema seja fechado, não vamos supor mais nada, e dN igual a zero, porque não há troca de massa do sistema fechado. Então, nós ficamos com isso, e essa daqui é da termodinâmica clássica, a gente sabe que é derivada da energia em relação ao volume, o número de átomos constante é menos a pressão. Então, nós podemos substituir I aqui. Quando a gente substitui essas duas coisas, depois de uma álgebra que pode ser um pouco longa, mas não é difícil, isso simplifica para essa expressão. Nota, eu dou duas dicas. Eu acho que vocês deveriam tentar fazer essa passagem aqui daqui para cá. Eu dou duas dicas que com essas dicas é fácil de resolver. Então, somatório de dPi é D, somatório de PI é claramente zero, porque o somatório de PI é uma constante. E esse daqui é um pouco menos óbvio, mas dá para provar. Bom, então nós ficamos com exatamente T vezes esse fator, vezes o somatório de PIP. Ora, PIPdV é simplesmente a pressão média, né? Que é a pressão macroscópica pelas nossas hipóteses. Então eu tenho PDV. Isso aqui, olha quem é. Deixa eu voltar até atrás. É a nossa entropia. Tá certo? Então,
Se a gente substituir, então a gente vê que a gente deduziu quer dizer que a gente obteve com termodinâmica estatística exatamente a mesma expressão que a gente obtém com a termodinâmica macroscópica. Mas veja que agora ela tem uma interpretação a mais, porque ela agora tem uma interpretação em termos dos sistemas, probabilidade do sistema de ocupar um dado nível de energia, a probabilidade de um sistema ter pressão PI e vai por aí afora. Agora nós temos uma certa interpretação microscópica. Finalmente, nós estamos em condição de obter, de relacionar a função de partição com a energia, por exemplo, e outras nós vamos fazer. Então, a gente tem que, se a gente derivar parcialmente em relação a 1 sobre kT, nós temos que isso é menos EI sobre kT. Eu aconselho que todos façam essas passagens, é instrutivo, tá certo? Então, ora, mas isso daqui, essa derivada aqui vai ser isso daqui. Então, nós temos que isso daqui vai ser exatamente isso. Quando a gente substitui, a gente tem isso daqui passa a ser onde 1 sobre kT, 1 sobre Q, e nós temos isso aqui, a N em V constante. Se a gente deriva isso para se livrar desse 1 sobre kT, nós temos exatamente kT2, onde logaritmo da função de partição, onde T. Então, essa é a relação entre a função de partição e a energia. Então, se a gente tiver a função de partição, nós calculamos a energia. Vejam só. Nós vamos dar um exemplo concreto disso no próximo vídeo. Aqui nós temos a energia de Helmholtz. Por que Helmholtz? A gente está tratando com sistemas a volume constante, mas veja bem, no nosso caso, quando a gente pensa em matéria, não para gases, mas para matéria condensada, líquidos e principalmente sólidos, que é o principal para nós, né, metalúrgicos e de materiais, pelo menos Então, no caso dos sólidos, a energia de Helmholtz é próxima, porque o termo PV é pequeno, a energia de Helmholtz é próxima da energia de Gibbs, então é bastante útil para nós. E menos TS é a energia de Helmholtz. É isso aqui. S é isso aqui. Então é só a gente substituir aqui. Se a gente reorganizar isso, nós temos aí KT ln de PI. Ora, mas nós vimos lá em cima que aí, no slide anterior, deixa eu mostrar, que isso daqui é igual a isso daqui, né? Então, nós temos aí aqui, substituímos aí aqui no verdinho. Ora, aqui tem um menos, vai cortar com esse aqui, vamos ficar só com ln de Q, PI, somatório de PI e ln de Q. Ora, ln de Q não depende de I, ela já é o somatório para todo I, né? Então, eu posso passar ela para fora. Como o somatório de PI é igual a 1, eu tenho que a função de Helmholtz é uma expressão muito bonita da função de partição menos KT ln de Q. Quer dizer, se eu tiver a função de partição, eu posso calcular a energia do sistema, posso calcular a função de Helmholtz do sistema. E com a entropia? Ora, a entropia F é E menos TS, é só mudar para cá, né? TS é E menos F, eu tenho F, tenho E, é só escrever a entropia, está aqui a entropia. E nós podemos assim deduzir, aqui a pressão, essa é muito importante para nós. A derivada da função de Helmholtz com NT constante é igual a menos a pressão. Se eu fizer essa derivada lá na função de Helmholtz, eu vou ter essa expressão aqui. Então, veja, eu vou fazer um sumário agora. Nós temos que a energia em função da função de partição, função de Helmholtz em função da função de partição, a entropia e a pressão. Na verdade, nós podemos, a partir daí, deduzir todas as outras quantidades que a gente queira termodinâmicas. Mas nós temos que calcular, como eu digo, é só que isso não é uma coisa tão simples, calcular a função de partição, quer dizer, somar todos os estados de energia, né, e ocupados naturalmente, né, todas as energias do sistema.
Nós vamos dar um exemplo concreto, porque só mostrar essa expressão, na minha opinião, é difícil da gente entender. Mas com o exemplo concreto que eu vou dar, eu acho que todo mundo vai entender. Bem, então muito obrigado por chegarem até aqui e vamos para o próximo vídeo em breve. O próximo provavelmente vai ser o último dessa primeira parte de termodinâmica estatística.